O Instituto Butantan, com 120 anos de história, é o maior centro de produção de vacinas da América Latina. É ele que produz mais de 100% e abastece mais de 100% de todas as vacinas da gripe do Ministério da Saúde. E também é o responsável pela maioria das vacinas que são ofertadas para o Programa Nacional de Imunização. É esse mesmo instituto que hoje, que tanto nos orgulha como brasileiros, traz esse grande feito para a saúde pública do Brasil e do mundo. Nesse dia, atingimos a superioridade da eficácia da vacina do Instituto Butantan com a Sinovac para Covid-19. Atingiu-se aí os índices exigidos tanto pela Anvisa quanto pela OMS nos estudos de fase 3. Isso permitirá com que evitemos a morte de milhares de pessoas, não só aqui no país, mas em todo o mundo. Diminuiremos a ocupação dos leitos das unidades de terapia intensiva, diminuiremos a utilização dos respiradores e aí sim poderemos resgatar tanto a economia quanto nossos sonhos e poderemos abraçar e beijar todos aqueles que não pudemos fazê-lo ao longo de todo o ano. Nessa coletiva estão presentes também Dr. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, Dr. João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19, e para Dr. Dimas Covas, passo então a palavra. Obrigado, secretário Jean. Repetindo aqui as suas palavras iniciais, hoje é um dia importante no avanço desse processo de desenvolvimento da vacina para o Covid-19 aqui do Butantan, em associação com a Sinovac. Ontem, nós chegamos aos números iniciais do estudo clínico de fase 3, um estudo que envolve 16 centros, mais de 13 mil voluntários incluídos, e ontem recebemos as primeiras análises desse estudo. Começando pelo perfil de segurança da vacina, agora a segurança realizada em mais de 20 mil aplicações de vacinas nessa população, e esses dados corroboram o que nós já sabíamos, que essa é a vacina seguramente mais segura de todas que estão em teste nesse momento. Quer dizer, um excelente perfil de segurança, com manifestações adversas leves, uma frequência muito baixa, sendo que a reação mais presente foi dor no local da injeção. E mesmo essa manifestação não foi substancialmente diferente entre o grupo vacinal e o grupo placebo. Adicionalmente a esses dados de segurança, recebemos também os dados de eficácia. E, como mencionado pelo secretário, nós atingimos o limiar da eficácia que permite o processo de solicitação de uso emergencial, seja aqui no Brasil, ou seja na China. Temos um contrato com a Sinovac que especifica que o anúncio desse número, ele precisa ser feito em conjunto, no mesmo momento. Então, ontem mesmo, apresentamos esses números à nossa parceira,
que, no entanto, solicitou que não houvesse a divulgação do número, pelo motivo de que eles necessitam de analisar cada um dos casos para poder aplicar esses casos à agência NMPA, que é a Anvisa da China. Para que isso fosse possível, solicitaram, então, a transferência da base de dados. Essa base de dados foi transferida na manhã de hoje e agora eles para que eles possam proceder a essa análise o mais rapidamente possível e aí apresentar os dados, não só à NMPA, mas que nós possamos aqui também apresentar esses mesmos dados à nossa Anvisa. Solicitaram um prazo de 15 dias para que essa análise aconteça. Isso é contratual, isso está no contrato, né? Nós vamos, em princípio, respeitar essa data, mas acreditamos piamente, né, que essa data será adiantada. Não tenho dúvida que, nesse momento, nós estamos falando de uma vacina mundial. A Sinovac tem compromissos com vários países, além do Butantan, e o aparecimento desses dados de forma robusta e uniforme, né, possa servir para o registro da vacina no Brasil e nos demais países onde a Sinovac já penetrou. Né. Já existem essas vacinas disponíveis em vários países e é necessário, então, que esses dados apareçam muito rapidamente. Essa solicitação da Sinovac, ela tem respaldo no contrato, né, e nós só podemos divulgar esse número em conjunto, né, eu já mencionei isso, né, e vamos fazer no tempo oportuno, né, e esperamos que seja o mais rápido possível. Informa que isso não tem nenhuma influência no programa de desenvolvimento da vacina, que continua normalmente a todo vapor. Amanhã nós receberemos 5,5 milhões de doses de vacina, né, no aeroporto de Viracopos, sendo 3,4 milhões de vacinas em bulk para serem produzidas aqui no Butantan e 2,1 milhões em vacinas acabadas. Na próxima semana, também pelo aeroporto de Viracopos, receberemos mais 2 milhões de doses. Tudo isso dentro do programa que já foi apresentado, né, já foi apresentado publicamente, e também ofertado ao nosso Ministério da Saúde. Nesse sentido, tivemos boas notícias essa semana, por parte do Ministério, que manifestou, inclusive, publicamente, a intenção de adquirir não somente as 45 milhões de doses que haviam sido anunciadas previamente, como também ampliar isso para até 100 milhões de doses. Então, nós estamos, nesse momento, atendendo o Ministério nesses pedidos e devemos proximamente evoluir aí para, de fato, concretizarmos essa operação. Então, sem dúvida nenhuma, hoje é um dia importante, é um dia que marca mais uma etapa no desenvolvimento dessa vacina, que esperamos chegue ao braço dos brasileiros o mais rapidamente possível, logo agora, no começo do ano. É isso, secretário. Muito obrigado, Dimas Covas. Vamos dar início à coletiva da data de hoje, 23 de dezembro de 2020, e participam, além dos jornalistas que estão aqui presentes, alguns que farão as suas perguntas e questionamentos. Gabriel Vendramini, da TV Globo, Globo News, Lúcio Sturm, da Record TV, Pablo Juliano, da agência Xinhua, da China, Álvaro Pereira Júnior, da Globoplay, Maiana Leocádio, da TV Cultura, Carolina Riquengo, da Rede TV, Fábio Diamante, do SBT, Júlio Vieira, da CBN, Nani Cox, da Jovem Pan, e Débora Gomes, do portal
metrópoles. Para a primeira pergunta, portanto, Gabriel Vendramini, da TV Globo, Globo News. Boa tarde, secretário, doutor Dimas, doutor João. Doutor Dimas, o senhor falou que a vacina, pelos que o senhor tem acesso aí aos dados, ela é a mais segura de todas que estão sendo testadas. A gente tem aí dados de eficácia da Sputnik, por exemplo, acima de 94%, outras acima de 90%. Então, mesmo não divulgando o percentual, dá para dizer com certeza que ela é mais eficaz que todas essas? Bom, eu disse de segurança, né? E acabei de falar que eu não posso divulgar os dados de eficácia, né, por questões do contrato e da solicitação oficial da Sinovac nesse momento. Do ponto de vista de segurança, os dados que são disponíveis de todas as vacinas que estão em teste mostram que essa é a vacina, aqui no Brasil, a mais segura, sem dúvida nenhuma. E veja, essa vacina já está sendo usada em outros países. Na China mesmo já são 300 mil pessoas vacinadas. Então, do ponto de vista da segurança, ela é uma vacina muito segura, indiscutivelmente. Muito obrigado, professor Dimas. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Próxima pergunta, Lúcio Sturm, da TV Record. Boa tarde. Doutor Dimas, eu queria saber o seguinte, foram 3 mil voluntários aqui no Brasil, os 170 contraíram a doença. Eu queria saber se o senhor já sabe desses 170, quantos tomaram placebo. E se o senhor não puder responder essa pergunta, eu gostaria de saber, além da China, qual outro país também está aplicando já a Coronavac? Bem, hoje eu já posso dizer para você que o número é bem maior do que os 170, né? Infelizmente não posso te dar os números nesse momento, mas já é bem maior do que 170, né? Existem, nesse momento, mais países que estão realizando, inclusive, estudos de fase 3. Existem países que já estão com a vacina encomendada, né? Mesmo aqui na América Latina já existem negociações nesse sentido, né? Não, na Indonésia já houve aplicação de vacina, na Turquia já houve aplicação de vacina, e em outros países estão aguardando exatamente os dados que permitam ou autorização emergencial ou o registro, okay, para poder usar. Então, a Indonésia e a Turquia já incluem? Sim. Não em massa ainda, né, ainda dentro de protocolos de estudo. Okay? Obrigado, professor Dimas. Obrigado, Lúcio. A próxima pergunta agora, Pablo Juliano, da agência chinesa Xinhua. Boa tarde. Uma pergunta para os três. Queria saber como continua o planejamento ao longo do ano com a Sinovac, ao longo de 2021 e 2022, com a produção da vacina aqui no Butantã. E a outra é quais países da América Latina ou outros de outras regiões bateram a porta do Butantã para tentar fazer um acordo de aquisição. Muito obrigado. Obrigado, Pablo. Eu vou dividir essa pergunta pessoalmente com o professor Dimas, eu começo a respondê-la. Todo o planejamento com relação à vacina continua, a produção das doses da vacina está acontecendo aqui na fábrica do Instituto Butantan e nós iniciaremos o nosso programa estadual de imunização do Estado de São Paulo agora no dia 25 de janeiro. Então, apesar dessa não revelação de dados no sentido de valores de eficácia específicos, nós temos a superioridade deles, o que dá a tranquilidade de podermos consagrá-lo já no programa estadual de imunização e aguardamos também a inserção dessa vacina no programa nacional de imunização, para que dessa maneira possamos proteger brasileiros não só de São Paulo, mas brasileiros de todo o Brasil. Por favor, professor Dimas. Com relação à segunda pergunta, existem contratos em fase já de assinatura, né? E o que está mais adiantado nesse momento é com a Argentina, e nós devemos firmar esse acordo ainda talvez essa semana, ao começo da próxima semana. Existem
outros contratos em discussão, né, com países como Uruguai, Peru, né, Equador, Honduras e a Organização Pan-Americana de Saúde. Quer dizer, a Organização Pan-Americana de Saúde abriu, né, uma espécie de licitação, né, para a aquisição de vacinas, e nós vamos fazer uma oferta para a Organização Pan-Americana de Saúde que atende a todos os países da América Latina. Importante mencionar que o Butantan tem, com relação a essa vacina, a vacina Butantan contra o Covid, né, a exclusividade para fornecimento para os países da América Latina, com exceção do Chile, que já tem um contrato direto com a Sinovac, já anterior ao nosso contrato, né? Então, são vários países que, nesse momento, estamos em andamento os contratos. Muito obrigado, professor Dimas. Muito obrigado, Pablo. A próxima pergunta, Álvaro Pereira Júnior, da Globoplay. Boa tarde a todos. Doutor Dimas, doutor Jean, doutor Gabardo, eu entendo que vocês apresentaram, os senhores apresentaram essa informação de que não vai ser divulgado o resultado como algo trivial. Estava no contrato, eles têm que apresentar também os dados à agência chinesa, mas me parece que não é trivial. Houve uma decepção. Eu tenho certeza que da parte dos senhores também houve uma decepção, porque esperava-se anunciar um resultado. E a eficácia, o número efetivo da eficácia, é muito importante para o programa de vacinação, porque pelos modelos matemáticos, uma eficácia X, você precisa vacinar milhões de pessoas Y. Para uma eficácia Z, você precisa vacinar milhões de pessoas vezes W, por exemplo. Então, esse é um dado essencial. Eu me permito a seguinte ilação. Os dados chegaram, eles superam os 50% da Anvisa e do FDA, mas eles são menos do que a Sinovac queria. E a Sinovac falou, não, me dá esses dados brutos aqui, porque quero eu analisar, porque eu não estou confiando nesse número. Por isso eu queria perguntar para os senhores, o número, ainda que seja sigiloso por enquanto, decepcionou vocês? E esse número vai pautar a campanha de vacinação para saber quantos milhões de pessoas precisam ser vacinadas com uma vacina dessa eficácia? Espero ter sido claro, desculpa pela pergunta longa. Álvaro, eu vou dividir essa pergunta, ou a resposta, com o professor Dimas, mas eu vou começar a responder. Quando os estudos foram começados das vacinas, incluindo a própria Sinovac, a nossa meta, o nosso objetivo é que ela fosse superior a 50%. Se ela fosse 51% superior, para nós já era importante, principalmente no momento em que vivemos uma crise sanitária. Uma crise essa que assolou todo mundo, não foi diferente em nosso país e devastou tanto a economia como ceifou mais de 180 mil vidas. Portanto, uma vacina que já represente essa mínima superioridade, para nós já é um momento de festejar. É claro que esses dados que foram pautados exclusivamente com o Instituto Butantan, Sinovac e o Comitê Internacional Independente, portanto, são números sigilosos e restritos por compliance, por acordos comerciais estabelecidos, eles entenderam que o fato de nós termos eficácia superior a isso, porém, diferente de outros países em que essa vacina vem em uso, merece uma reavaliação. Então, o fato disso acontecer transmite isonomia para que uma empresa possa dizer todo o estudo, toda a imunização que foi estabelecida tem o mesmo percentual de eficácia em qualquer lugar do mundo. Isso não muda estratégia vacinal, é importante se reforçar isso, mas de qualquer forma transfere uma condição de trazer o número isonômico para todos. Não pode ter uma eficácia aqui, uma lá e outra acolá. É isso que a própria empresa entendeu. Ela quer isonomia, ela quer que todos os resultados sejam iguais, sem nenhuma disparidade.
Bem, Álvaro, essa sua pergunta, ela, enfim, eu acho que ela pode ser respondida da seguinte maneira. A Sinovac, ela tem vários estudos clínicos em andamento, então ela tem dados nossos e tem dados de outros locais. E é importante que ela faça uma uniformização de dados, ela não pode analisar dados da mesma vacina com critérios diferentes. Então, esse é o motivo principal, da mesma forma que ela não pode ter 3 eficácias para a mesma vacina, né? Então, esse é o segundo motivo. Isso não implica que os dados apresentados a ela foram menores ou maiores do que a expectativa, né? Mas existe essa necessidade da própria empresa se organizar em relação ao conjunto de dados que ela recebe. Eu acho que essa é a informação que foi ofertada, né? Não existe nenhuma outra consideração do ponto de vista se houve decepção ou não houve decepção, né? Isso aqui é num outro plano. A segunda pergunta que você coloca, na realidade, eu acho que o secretário foi muito feliz. Quer dizer, numa estratégia vacinal, você usa a vacina como está sendo proposto aqui, por faixas populacionais, e aí você tem, né, a meta a ser atingida em termos populacionais. Lembrando que a vacina ela pode ter 2 efeitos. Um é o efeito contra a doença, que é o caso aqui de todas essas vacinas que estão sendo testadas, elas estão sendo testadas na sua eficácia em reduzir os sintomas, reduzir a mortalidade. Nesse momento, elas não foram testadas no sentido de reduzir a infecção, né? E se eu conseguir captar a sua pergunta, esse é o sentido, quer dizer, qual seria a necessidade de vacinação para se atingir aí o índice de rebanho, né? Que essa é uma outra questão que, nesse momento, não há resposta para nenhuma das vacinas, né? Então, não se trata desse ponto exatamente, nós vamos ter essa resposta à medida que as vacinas vão sendo acompanhadas, né? E isso é dependente do tempo. Vamos ter essa resposta à medida que grandes volumes populacionais forem vacinados e a gente poder observar a evolução da epidemia nessas pessoas vacinadas. Obrigado, professor Dimas. Obrigado, Álvaro, pela pergunta. A próxima pergunta de Maiana Leocádio, da TV Cultura. Obrigada, viu? Olá, boa tarde a todos. A minha pergunta é sobre a nova variante do novo coronavírus que já circula na Europa. Queria saber se aqui no Brasil houve já algum registro, se essa nova variante pode prejudicar a eficácia da vacina e se o Instituto Butantan, assim como outros laboratórios que estão produzindo outras vacinas, se já está estudando se de fato os anticorpos produzidos pela Coronavac são capazes de identificar o vírus após essa mutação. Muito bem, eu vou dividir essa pergunta com o professor Dr. João Gabardo, que é coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19, e também com o professor Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Por favor, João Gabardo. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Maiana. Essas variantes, elas ocorreram e vão continuar ocorrendo. Nós vamos conviver sempre com pequenas alterações nesse vírus. Até o momento, essas variantes não foram suficientes para ter qualquer prejuízo no que diz respeito à imunização, às vacinas. Tá? Até porque elas têm sido, os testes que são feitos no Brasil já encontram pessoas que apresentam a doença nas suas várias formas, já com as suas variantes. Algumas delas chegaram ao Brasil, algumas ainda não chegaram. Mas não são alterações suficientes para que a vacina, pelo menos até o momento, possa ter algum problema na imunidade. Esse é um posicionamento que a própria Organização Mundial da Saúde tem colocado nesse aspecto de que não há prejuízo ao desenvolvimento das vacinas, essas variantes que estão ocorrendo. Professor Dimas. Especificamente com relação a essa variante do Reino Unido, recentemente a autoridade inglesa anunciou de que não há interferência com a resposta vacinal e, portanto, contribuindo aí com o que o Dr. Gabardo coloca. E mais do que isso, né? Quer dizer, o fato de acontecerem mutações, e são muitas as mutações que vão sendo acumuladas durante a evolução do vírus, essas mutações acabam servindo como marcadores virais.
né? Então, isso é importante, que haja essa análise do componente genômico do vírus, para que a gente possa entender as movimentações desse vírus nas populações. E exatamente o que aconteceu lá no Reino Unido. Quer dizer, uma dessas variantes aconteceu de ter, aparentemente, um potencial de disseminação maior, e ele é a variante que está, nesse momento, aumentando muito rapidamente em certas regiões. Mas que já havia acontecido antes, né? Quer dizer, os vírus que circulam pelo mundo não são os vírus, né, que estavam presentes lá em Wuhan. Eles já tiveram alterações genéticas durante essa trajetória, e, inclusive, existem marcadores genéticos que é possível, quando analisados, mostrar qual o caminho que o vírus tomou. E é exatamente isso que o Reino Unido está fazendo, mas até esse momento sem nenhuma implicação do ponto de vista de constituição antigênica do vírus. Obrigado, professor Dimas. Obrigado, Maiana, pela pergunta. Próxima jornalista que fará seu questionamento, Carolina Riquengo, da Rede TV. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de saber se hoje, sendo dia 23 de dezembro, e a China sendo a detentora agora de toda a documentação e refazendo toda a análise, que garantia vocês têm para passar para a gente que realmente isso não vai comprometer o início da campanha prevista para o dia 25 de janeiro, próximo agora. Obrigada. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Carolina. Todas essas bases de dados, elas não estão sob auspício exclusivo da agência regulatória da China. Elas estão também sob os cuidados, até porque a responsabilidade é do Instituto Butantan, Instituto Brasileiro. Baseado nos dados que nós temos, nós já podemos dar entrada na nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas nós estamos respeitando esses trâmites burocráticos, os compliances que fazem parte das tratativas comerciais, para que possamos, então, de forma conjunta, termos este resultado igualitário, isonômico entre os vários países. Portanto, nós temos esses resultados e poderíamos dar início imediato na oferta para a nossa agência regulatória, se assim o quiséssemos. Eu vou pedir para completar esta pergunta tanto o professor Dimas, como também algumas considerações do professor João Gabardo. Por favor, professor Dimas. Bem, Carolina, é importante ressaltar o seguinte: quando se fala que atingiu o limiar mínimo, isso significa que nós atendemos ao limiar definido pela Organização Mundial de Saúde. Esse é o padrão que foi colocado já desde o começo do ano, para que vacinas contra o coronavírus pudessem ser autorizadas em uso, inclusive emergencial. Então, essa vacina atende esses requisitos, e eu acho que as razões subjacentes a essa alteração do anúncio decorrem das explicações que estão sendo fornecidas, e, como eu mencionei também, isso não implica em atraso do cronograma do Butantan. Quer dizer, o Butantan continua trabalhando 24/7, continua produzindo as vacinas, continua trazendo as vacinas da China, como eu mencionei, que amanhã chegará um grande embarque de 5,5 milhões de doses. Por favor, obrigado, Dimas. Gabardo. Eu queria só reafirmar para a Carolina que esse atraso, digamos, que vai ocorrer hoje, ele não altera nem a produção junto ao Butantan e nem altera o nosso programa de imunização estadual. Nós continuamos com a previsão do dia 25, uma vez que agora a gente tem certeza que a vacina, com essa fase 3 que nós já temos, se ela for encaminhada para a Anvisa, ela atenderá às exigências da Anvisa no aspecto de eficácia. Portanto, é uma questão agora de prazo. Se nós solicitarmos, no dia que nós entregarmos e solicitarmos o registro,
da forma, o registro definitivo, bem como o registro para uso emergencial, nós estaremos ainda com prazo suficiente até o dia 25 para obter o registro para uso emergencial. Enquanto isso, a Anvisa terá o tempo necessário para fazer a análise definitiva para o fornecimento do registro definitivo. Mas, para o dia 25, nós temos segurança de que nós conseguiremos ter essa autorização para iniciar a vacinação. E é possível que, mesmo que o secretário Jean tenha colocado, e o doutor Dimas, que o prazo solicitado pela China é de 15 dias, existe um compromisso de que seja, dentro desses 15 dias, o menor prazo possível. Então, dentro desse menor prazo possível, nos 15 dias, nós teremos toda a documentação necessária para encaminhar à Anvisa. Isso dará à Anvisa um tempo próximo de 30 dias para fazer a análise da documentação e da fase 3. Como para o registro emergencial são 10 dias, será suficiente. E, se tiver possibilidade, é possível até que até o dia 25 nós tenhamos o registro na sua forma definitiva. Havendo ainda a terceira possibilidade, que nós continuamos acreditando que, com essas informações e com essa consolidação dos dados com os outros países que estão fazendo a fase 3, que o próprio governo chinês possa ter o registro na sua agência correspondente, o que facilitaria bastante, porque aí o prazo de registro no Brasil seria de mais 72 horas. Portanto, dia 25 permanece o dia previsto para início da vacinação no estado de São Paulo. Você está acompanhando a divulgação dos dados sobre a Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, empresa chinesa. O secretário de Saúde do estado de São Paulo, Jean Gorenstein, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e o secretário João Gabardo falam agora, nesse momento, respondem perguntas de jornalistas. A expectativa era que eles divulgassem hoje os dados de eficácia da vacina, mas os dados, os números exatos não vão ser divulgados hoje, eles só confirmam que a vacina tem eficácia superior ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Vamos seguir acompanhando agora a pergunta de mais um jornalista. Obrigado. Obrigado, Fábio. Por favor, Dimas. Fábio, eu vou dar um dado interessante. Quer dizer, nós tivemos na coorte casos considerados clinicamente graves, né? O grau de proteção dessa vacina com relação a esses casos foi de 100%. No grupo vacinal não teve nenhum caso grave. Esse é um dado importante. Com relação aos efeitos colaterais, como mencionei, são todos leves. O mais frequente é a dor no local da injeção. E o que é considerado sintomas sistêmicos, por exemplo, como febre, sempre febrícula, nunca febre declarada, e numa porcentagem muito pequena dos casos, né? Então, é um padrão de segurança que já apresentado anteriormente, né? Ele se confirma agora com dados, né, dados importantes aqui do Brasil. Então, confirma exatamente os dados que têm sido observados na China, já com mais de 300 mil pessoas vacinadas. Obrigado, professor Dimas. Obrigado, Fábio Diamante, pela pergunta. Próxima pergunta, Júlio Vieira, da CBN. Olá, boa tarde a todos. A minha pergunta é a respeito da questão da isonomia, dessa compilação de dados em relação aos países que participaram dessa pesquisa, mas não surpreende a vocês que a Sinovac tenha feito esse anúncio um dia antes de vocês virem dar essa coletiva para que faça essa equalização dos dados? Não se poderia prever isso antes, lá no início da produção da Coronavac e dos estudos? Obrigado, Júlio. Eu vou passar essa pergunta para o professor Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Júlio, veja, aí a importância, primeiro, da transparência, né? Que esses dados estavam disponíveis a partir de ontem à noite, né? Ou seja, nós tomamos conhecimento, nós e a Sinovac, desses dados ontem, por volta de 22 horas. Né? Portanto, não havia como é uma análise independente, não há como você saber previamente quais são esses dados. Né? Então, à medida que se soube, há esse protocolo, né, é ofertado um valor preliminar, porque não é oficial, e houve essa decisão da Sinovac na manhã de hoje, né, após ela analisar aí as conveniências dela de proceder com o anúncio ou não. De qualquer maneira, nós não podemos fazer isso de forma unilateral, né, isso tem que ser feito
de comum acordo, e quando isso é feito, imediatamente se disponibiliza os dados para a nossa Anvisa e para o NMPA. Então, os dados se tornam públicos, tá certo? Então, é isso que aconteceu, quer dizer, não há como você prever o que seriam os dados, ok? Obrigado, professor Dimas. Obrigado, Júlio Vieira, pela pergunta. Próxima pergunta agora, Nani Cox, da Jovem Pan. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. A gente tinha uma grande expectativa aí para esse anúncio no dia 23. Agora que o Ministério da Saúde manifestou o interesse de adquirir um grande carregamento aí das vacinas, eu queria entender só se teve esse diálogo com o Ministério e com a Anvisa, se tinha algum tipo de reunião marcado com eles para hoje, se consequentemente foi adiado, enfim, essa relação aí para evitar qualquer rusga, até naquela, lembrando daquele caso de quando os estudos aqui foram suspensos por causa da morte de um voluntário. Queria só entender como é que ficou, então, essa relação com o Ministério da Saúde e a Anvisa. Obrigada. Muito obrigado, Nani Cox. Eu vou passar novamente a pergunta para o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. Alguns minutos antes de vir para essa coletiva, eu falei com o Dr. Gustavo Mendes, que é o diretor da área em que nós discutimos esses estudos. E eu liguei a ele exatamente dando a notícia do que seria feito aqui na coletiva e já confirmando que eles estão, nesse momento, Anvisa e Butantan, em reunião técnica. E o doutor Gustavo pediu, ele só me fez um pedido nesse momento, que avisasse com uma certa antecedência quando esses dados estivessem sendo disponibilizados para a Anvisa, para que ele se preparasse para fazer a análise o mais rapidamente possível. Obviamente que nós vamos fazer isso. Muito obrigado, doutor Dimas Covas. Muito obrigado, Nani Cox, pela pergunta. E agora vamos para a última pergunta da coletiva de hoje, com Débora Gomes, do portal Metrópolis. Encerrado já as perguntas, infelizmente, Débora Gomes se ausentou. Quero agradecer a todos pela disponibilidade, lembrar que estamos ainda em quarentena, a importância de nós seguirmos todas as regras, os ritos sanitários, de evitar as aglomerações, se utilizar do uso das máscaras, promover a higiene das mãos com álcool gel quando a água e sabão não for e não estiverem próximas. Dessa maneira, nós estaremos nos protegendo e protegendo a todos que mais amamos. Muito obrigado, um Feliz Natal a todos, com muita saúde e paz. Muito obrigado.